Oi, gente! Me chamo Maria Emília, sou psicóloga e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o trabalho da psicologia na emergência de um hospital geral. Para poder fazer essa conversa, eu vou trazer alguns pontos aí que eu entendo que são característicos desse setor. Depois vou apresentar quais são as principais demandas para a psicologia nesse contexto e, em seguida, pensar sobre alguns pontos que eu acho que são essenciais para a atuação propriamente dita do psicólogo nesse lugar. Tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a emergência é a porta de entrada de um hospital, tá? É por ali que os pacientes chegam. Eles podem chegar por conta própria, espontaneamente buscarem um hospital, ou serem levados por algum familiar, ou em muitos casos eles já vêm conduzidos por algum serviço móvel de saúde, por exemplo, um SAMU, ou os bombeiros, né? Podem chegar de ambulância, de helicóptero, podem vir transferidos de um outro hospital ou de um posto de saúde, de uma UPA, enfim. O que importa é a gente saber que vai chegar uma variedade de pacientes e que eles não têm muito hora para chegar. Então, é um setor que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas vamos pensar, para ela chegar nesse setor, para ela ir para o hospital, em geral, ela está passando por um momento de agudização da doença, né? Então, ou uma doença que ela já tinha e piorou, ou algo que aconteceu do nada, por exemplo, uma dor súbita, né? E de repente muito forte no peito, na barriga, sei lá, na cabeça, que assusta aquela pessoa e faz com que ela queira uma avaliação médica de urgência. Nem sempre isso acontece, às vezes as pessoas buscam um hospital porque já estão com uma dor há 2 semanas e não conseguiram marcar um especialista, enfim, algumas questões nesse sentido, mas não vamos por aí, vamos tentar pensar naqueles casos clássicos de emergência. Então, geralmente, é uma situação aguda, uma situação de crise que leva a pessoa para lá. E aí, é nesse setor que precisa se definir o que se vai fazer, né? Então, é nesse setor de emergência que é feita a primeira avaliação desse paciente. E a partir daí, dessa primeira avaliação, se decide se esse é um paciente que vai internar, que vai precisar de algum tratamento hospitalar propriamente dito, ou não. Se é um paciente que vai poder fazer alguma medicação ali e depois ser conduzido para casa, ou já vai receber direto uma receita médica, enfim, para tomar o remédio em casa e buscar caso tenha alguma outra complicação, enfim. Então, é um setor também que tem uma alta rotatividade, porque não é porque todo mundo chega que necessariamente todo mundo vai ficar, mas tem uma dinamicidade nesse setor, então é muita gente chegando a todo momento e a equipe precisando fazer essa triagem inicial e distinguir entre os casos mais graves que requerem de fato uma internação e os casos que podem ser tratados ambulatorialmente. Então, essa alta rotatividade, em geral, pode provocar uma certa tensão também nos membros da equipe. Eu gosto de brincar, eu trabalho numa emergência, né? Que a emergência é um setor de interrupções, né? Tu tá fazendo uma coisa ali, tá fazendo um registro, terminou de atender um paciente, tá ali, e de repente alguém te chama para fazer outra coisa, de repente chegou alguém, de repente um próprio paciente vem falar com você, enfim. É um setor que está toda hora te requisitando para alguma coisa, te demandando alguma coisa. E por isso, a gente precisa manter e garantir um foco para aqueles atendimentos, né? Porque vamos pensar, chega uma pessoa e ela não é só aquela dor que ela está naquele momento, né? Vamos já começar a olhar um pouquinho para o lado da psicologia. Ela não é só aquela dor. Então, muitas vezes essa pessoa tem outras doenças, tem outras comorbidades, tem outras questões psicológicas, sociais, para além de outras questões de saúde que atravessam ela naquele momento. Mas naquele serviço de emergência, o foco principal é nas urgências propriamente ditas de uma saúde física, vamos pensar assim. Então, a equipe médica vai se concentrar não tanto nas comorbidades, em todas as outras coisas, embora, claro, elas sejam consideradas, mas muitas vezes o foco vai se tratar aquela situação específica. As outras questões que a pessoa tem, esse profissional vai encaminhar para ela continuar sendo vista em outro lugar. E isso também vale para a psicologia, né? Então, os nossos atendimentos ali vão precisar também tentar manter algum foco naquele ponto principal que motivou a pessoa a estar ali, a buscar aquele serviço de saúde,
A gente sempre vai estar contemplando o todo, né, as outras questões que atravessam essa pessoa, mas muitas delas a gente não vai conseguir cuidar ali. Muitas vezes a gente só vai identificá-las, né, mostrá-las para o paciente e orientá-lo aonde que ele pode dar cuidado, né, continuar o cuidado dessas questões. Então, uma característica aí da emergência também é que além de porta de entrada, então ela também é porta de saída. E a gente, né, não só eu da psicologia, mas a equipe de uma forma geral, precisa tentar garantir uma continuidade do cuidado para aquelas pessoas que necessitam. Agora vamos lá, né? Vamos pensar. No meio de todas essas coisas, de todas essas demandas, de todas essas interrupções, o que que fica para a psicologia? Eu nunca vi um psicólogo de emergência conseguir atender todos os pacientes. Pessoalmente, eu acho que isso seria impossível, a não ser que tivesse, sei lá, 10 psicólogos dentro do setor, o que eu também nunca vi num hospital acontecer, né? Então, de uma forma geral, a gente vai ter que fazer uma triagem, vai ter que selecionar alguns casos para atender, né? E aí, a gente vai fazer essa seleção muito de acordo com as características do próprio hospital, tá? Então, assim, ó, por exemplo, na emergência que eu trabalho, o hospital em si, ele é referência para casos de intoxicação. Então, é muito comum a gente receber casos de intoxicação, tanto intoxicações intencionais, muitas delas por tentativa de suicídio, ou intoxicações acidentais, intoxicações por drogas, por outras substâncias, às vezes também picadas de bicho, enfim. Essa característica do hospital faz com que muito do meu trabalho gire em torno dessa questão das intoxicações por tentativa de suicídio. A emergência que eu trabalho costuma atender mais pacientes clínicos que cirúrgicos. A gente atende muitos pacientes idosos com múltiplas comorbidades e aí que chegam na emergência já em cuidados paliativos, em fim de vida. Então essa também é uma demanda muito comum para nós. Como é um hospital porta aberta, realmente que as pessoas buscam espontaneamente, também é muito comum chegar pessoas com sintomas aí de ansiedade, mas que parecem sintomas físicos aí de um ataque no coração ou algumas questões aí que a equipe, após a primeira avaliação, após alguns exames, identifica que tem um componente psicogênico, que eles falam, né? Que tem um componente aí psicológico marcante naquela situação. E aí também nesses casos a gente atende então, crises de pânico, crises de ansiedade ou pessoas que buscam a emergência com várias questões, às vezes com queixas muito difusas, coisas mais inespecíficas, e no decorrer do atendimento se mostram muito entristecidas, chorando muito, às vezes apresentando uma ideação suicida, às vezes apresentando uma desesperança, uma dificuldade de se organizar em relação a outros estressores que estão acontecendo na vida dela para além da questão do adoecimento. Então, nesses casos, a gente também oferece um atendimento, a equipe também solicita. Também chegam pacientes em crise, em surto, né? Embora não seja um hospital psiquiátrico, até porque na região que eu trabalho, na cidade que eu trabalho, não tem nenhuma emergência psiquiátrica. É só no município vizinho, que tem longe. Então, muitos casos de crises psicóticas, das pessoas com desorganização aí no comportamento, também chegam primeiro no hospital geral. Às vezes, as pessoas são encontradas na rua com alguma alteração. Muitas vezes, vem primeiro para o hospital geral para descartar outras causas orgânicas para aqueles sintomas. E, em seguida, podem ser, sim, encaminhadas para um hospital psiquiátrico. Mas elas também chegam no hospital que eu trabalho. Então, também é uma demanda para a psicologia. Além de casos de psicologia hospitalar, né? Situações, então, como eu falei antes, de cuidados paliativos, após comunicações de más notícias, então a pessoa vem, faz alguns exames, às vezes já descobre um diagnóstico, por exemplo, como de HIV, ou já traz alguma coisa que remete a um câncer, alguma coisa assim, ou a família, né, ser comunicada que aquele paciente que chegou tem risco de morrer, ou precisa fazer uma cirurgia que vai ser arriscada, ou precisa ser transferido para UTI, enfim, todas essas más notícias, né, também são possibilidades aí de trabalho da psicologia nesse contexto. Uma outra questão também que chega são os casos de adesão ao tratamento, ou de má adesão ao tratamento. Por exemplo, pacientes diabéticos que chegam com cetoacidose diabética, que há alguma dúvida em relação ao uso ou não da insulina, da forma do uso, se teve algum componente intencional aí do mau uso, ou se tem alguma negligência em relação ao próprio cuidado,
que mais que pode estar acontecendo aí, ou se essa perda da lesão tem a ver com sintomas depressivos ou alguma outra questão psicológica, ou questões de rede de apoio, então pessoas também que às vezes chegam em situação de rua, que perderam os vínculos familiares, enfim. Então, tudo isso para dizer que a emergência chega um pouco de tudo, né? Mas se fosse um hospital, por exemplo, que trabalhasse, né, que fosse referência para trauma, ainda teriam outras questões, como, por exemplo, pessoas vítimas de acidente de carro, ou se a gente fosse pensar no caso das tentativas de suicídio, por arma de fogo, por se precipitar de lugares altos, atropelamentos. Então, assim, esses casos, por exemplo, eu não costumo atender, porque o hospital que eu trabalho não é referência para esse tipo de atendimento, entende? Então, sempre vai ter aí algo que vai ser em comum entre as demandas específicas do hospital e dentro dessas quais que a psicologia vai atuar. E agora vamos lá, né? Eu não vou conseguir falar nesse vídeo, nem pretendo, das especificidades de cada um desses atendimentos. Eu vou tentar demarcar e pensei em alguns pontos gerais que norteiam um atendimento psicológico nesse contexto. Então, nesse contexto que os atendimentos precisam muitas vezes ser pontuais, muitas vezes a gente só vai ver o paciente uma vez, muitas vezes a gente vai precisar garantir que ele continue recebendo cuidado, muitas vezes a gente vai ter que fazer várias coisas ali, né, naquele mesmo dia, então atendimento ao paciente, o atendimento à família, articulação com a equipe, articulação com a rede. Então eu vou tentar sintetizar um pouquinho, né, dessas características para vocês agora. De uma forma geral, eu divido o atendimento de emergência em 4 momentos, tá? E eu vou contar eles para vocês. Vamos lá. O primeiro momento do atendimento vai ser o momento em que você vai se apresentar, vai dizer a que veio. Eu pessoalmente gosto muito dessa abordagem, né, de poder dizer a que vim e de poder, né, então também conhecer o paciente. Então vai ser um momento do atendimento que vai ser um pouco mais livre, que a gente vai deixar a pessoa seguir ali por onde ela quiser, a gente vai dar espaço para ela falar, para ser um momento então de acolhimento, um momento em que a pessoa realmente possa passar a se sentir um pouco mais segura e um pouco mais confortável para falar de si para nós. Então eu não gosto que o começo do atendimento já seja com muitas perguntas, mais estilo questionário, né? Eu acho que dessa forma a gente tende mais a afastar a pessoa e a gente quer nesse momento proporcionar aí algum tipo de abertura, algum tipo de relação de confiança. E aí por isso que eu gosto tanto da franqueza, né? Esses dias ainda estava conversando, né? Será que eu falo já sobre a questão do HIV, se a pessoa não trouxer, né? Uma aluna estava me perguntando. E eu falei, sim, acho que sim, né? A gente está ali justamente porque a equipe deu uma notícia difícil e se preocupou e nos chamou, né? Então, eu pessoalmente acho que é muito interessante a gente poder chegar para essa pessoa e partir daí, né? Olha, sou Maria Emília, eu sou psicóloga, eu vim aqui a pedido da médica fulana que conversou contigo, né, há pouco e que fiquei sabendo que ela te deu uma notícia que, né, uma notícia que pode ser difícil de receber e ela ficou preocupada com como você tá, com como você ficou, se você conseguiu entender, com como você está se sentindo e eu queria muito, né, te conhecer e ver se tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar nesse momento. E aí a gente vai começando, né, geralmente a própria pessoa já se apresenta ou a gente pede para ela se apresentar ou a gente começa de uma forma mais geral, né, como é que foi para você. E vai deixando a pessoa, né, seguir. O segundo momento do atendimento, que por momentos vocês não entendam que é assim, né? Começou um, acabou, começou o outro, acabou o outro. Não tô querendo dizer assim uma coisa tão... É mais para fins didáticos essa separação, tá? Então, assim, entendam que todos esses momentos vão acontecendo meio juntos e a gente vai tendo que ter o feeling aí de como modular eles, tá? E para isso, infelizmente, não tem receita, não. Mas pensem que num segundo momento a gente vai precisar avaliar alguns pontos, né? Então, nesse exemplo que eu estou contando para vocês, de um diagnóstico, né, de uma comunicação, de uma má notícia, a gente vai ter que saber se ela conseguiu entender como que ela está se sentindo, quais são as fantasias que ela tem acerca daquele diagnóstico, com quem que ela vai poder contar para ajudá-la, né? Que recursos que ela tem para enfrentar essa adversidade. Então, tem alguns pontos que a gente não pode deixar de avaliar, né? Então a gente vai deixar a pessoa mais livre para contar, mas a gente precisa ter dentro da nossa cabeça alguma lista de critérios que a gente não vai poder deixar de avaliar,
né? Ela conhece alguém que já teve esse diagnóstico, né? Alguém que teve, de repente, um desfecho muito ruim, e aí isso, de repente, pode interferir na forma dela lidar com essa doença. Então, tem alguns pontos que a gente vai precisar ver, né? Agora, a gente não vai precisar necessariamente seguir eles como um questionário. A gente vai a partir do que a pessoa está falando e a partir desses critérios que a gente sabe que vai ter que avaliar, a gente vai precisar, num segundo momento, garantir que eles sejam avaliados. Até porque se a gente não avaliar esses pontos, a gente não vai saber exatamente com o que a gente vai ter que intervir, o que de fato a gente vai ter que fazer e que encaminhamentos que a gente vai poder propor para essa pessoa, né? Então a gente vai precisar avaliar esses pontos para poder determinar essas questões. E aí, gente, aí nesse terceiro ponto que eu vou colocar para vocês, que é o ponto da intervenção, a gente vai ter que fazer um pouco, como eu disse, que a equipe médica também faz. Ou seja, a pessoa chega com um monte de coisas, ela vai contar um monte de coisas e possivelmente nessa avaliação a gente vai ver muitos itens aí para serem trabalhados, especialmente a gente enquanto psicólogo, às vezes a gente vai ver alguma questão do relacionamento, alguma questão da forma dela de ser, de estar, que a gente poderia tentar ampliar a percepção dela, a gente vai ver várias coisas, né? Mas isso vale para a psicologia hospitalar e para o serviço de emergência, eu acho que principalmente. A gente vai ter que escolher 2 pontos, né? Alguns desses pontos para intervir e outros a gente vai ter que deixar passar. A gente não vai conseguir intervir em todos os pontos que a gente observar. A gente vai ter que pensar qual daqueles pontos vai nos ajudar mais em relação ao objetivo central do atendimento. Então, nesse caso que a gente estava mencionando ainda, né? A gente poder pensar como é que está a disposição dela, por exemplo, para adesão ao tratamento. Então, se ela tem crença, ela tem fantasia, se ela tem medos, se ela tem dúvidas que a gente acha que vai dificultar nesse aspecto, a gente vai precisar intervir por aí. Ou se a gente vê que ela já tem uma fragilidade, que ela já tinha algum histórico de saúde mental, que ela já tinha algumas questões, né, que de alguma forma vão dificultar o enfrentamento dela da situação atual, vamos tentar intervir por aí. A gente precisa escolher, então, algum ponto para aprofundar e ajudá-la, então, aí a ampliar alguma coisa, né, em termos de consciência da forma dela de estar no mundo, da forma dela de agir no mundo. E aí, como geralmente a gente está falando de questões, né, hospitalares ou de saúde mental, a forma dela de lidar com essas questões. E aí, gente, passado esse momento dessas intervenções também, que geralmente são juntos com a parte da avaliação, a gente vai para o quarto momento, que seria o momento do fechamento daquele atendimento. Isso é super importante. Eu acho que, inclusive, para qualquer setor, tá, gente? E para qualquer lugar que a psicologia trabalhe. Porque senão, de alguma forma, a gente parte sempre do princípio que a gente vai ter um outro momento e às vezes a gente não tem. Então, a gente poder, de alguma forma, fechar, organizar aquele atendimento, eu acho super importante. Nesse fechamento, o que eu tô querendo chamar de fechamento, né? Eu entendo o fechamento como um momento em que a gente reforça, né, os aspectos positivos avaliados e traz atenção aos aspectos, né, não tão positivos ou aspectos negativos que foram avaliados também. Então, a gente vai destacar para aquela pessoa, a partir da avaliação que a gente fez, quais são os pontos fortes que a gente observou e os pontos que vão merecer maior atenção dela, né? Então, por exemplo, né, destacar a força que a pessoa tem, aspectos resilientes ali, estratégias de enfrentamento que estão funcionais, né? Pensamentos, formas de olhar o mundo que ela tem que vão ajudá-la na situação atual, que a gente observou ao longo do atendimento. Eu geralmente gosto de devolver isso no final para a pessoa. E também gosto de poder dizer, olha, né, com base nisso, olha, como você já não estava legal antes, como você já estava passando por isso e isso, ou enfim, alguma questão que a gente observou ali que de repente, né, não vai estar legal, a pessoa está com muita dúvida, olha, eu acho que vai ser legal, então, né, com base nisso, ficar atenta, de repente tentar esclarecer, puxar, enfim, a gente poder, de alguma forma, pontuar para ela algumas sugestões do que é possível fazer. Então, de alguma forma, a gente usar tudo que a gente observou ao longo daquele atendimento, tudo que a gente avaliou, para tentar linkar com a proposta de encaminhamento. Então, se eu observei que tem demanda para acompanhamento psicológico, o que me faz pensar que tem demanda para acompanhamento psicológico? Então, eu, de alguma forma, devolver isso para a pessoa para poder linkar com o encaminhamento. Então, com a sugestão dela buscar um acompanhamento psicológico,
ou buscar uma avaliação psiquiátrica, ou conversar mais com a equipe, ou conversar com a família, ou fazer alguma outra coisa, enfim, a gente vai tentar usar o que a gente observou para fazer aí alguma proposta, né, de encaminhamento, alguma proposta de orientação. Às vezes a gente vai trabalhar assim com psicoeducação também, então às vezes ajudar a esclarecer alguns pontos, ajudar a pontuar algumas coisas que talvez ela esteja ali, né, confusa, atrapalhada, enfim, a gente poder ajudar por aí também. Enfim, né, acho que seria mais ou menos por aí, né, a lógica, a proposta do atendimento, né. E aí eu queria, né, ver com vocês, né, se fez sentido, se vocês curtiram, né, se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se sentiram que ajudou, deixa aí o like pro YouTube entender que o vídeo tá legal, ajudar a distribuir para mais pessoas. Se tiverem sugestões de próximos vídeos, também fiquem à vontade para me contar. Tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!